e-books, você vai aprender marketing digital, vai aprender copywriting, gestão de tráfego, social media, Instagram, técnicas de venda, tem vários treinamentos voltados para YouTube, tem tudo isso na plataforma Cyberclass. Tô esperando você lá, vai ser legal pra caramba, o link tá aqui na descrição. Que já é mais otimista por natureza, né? Então é bem complicado. E aí, só um gancho de economia real. Essa semana eu fui no cabeleireiro lá, fui cortar no o esteticista, cabelo. malha o dia inteiro. E, pô, é a nossa burguesinha lá quando dentro. você vai cortar o cabelo, o cabeleireiro começa a falar de inflação, cara, já lascou a bike. lascou. E aí aquele negócio, né? Aquele efeito manada que às vezes, né? Provavelmente ele foi afetado, né, pela inflação, mas às vezes na função dele ali, ele não teve um impacto tão grande, mas ele vê subindo ao redor dele, né? Todo mundo falando de inflação, ele falou, pô, já vou aumentar meu preço aqui, porque vai chegar aqui. E aí isso começa a criar um efeito. Puta, tem um nome isso em economia, eu faltei nessa aula, velho. Difusão? É difusão da inflação? Difusão da inflação? Não sei, eu acho que eu tava no bar. É o percentual dos bens e serviços que o IBGE monitora, né? Que calcula o IPCA, que tá subindo. Isso aí que tá assustando. Pô, não é um produto Não, só, né? quando as pessoas começam a antecipar uma inflação que eles acham que vai ter, e aí gera mais inflação. Eu esqueci, você tava nessa aula. É que o Charles ele se formou em 93. Ele não vai lembrar. Mas tem um efeito, eu não Mas lembro. isso que ele não. falou de difusão e tal, da contaminação tá generalizada, também é um fator importante, né? Que não é só uma coisa a inflação. Pode até Exato. falar pra... Né? E aí acho que a preocupação do Banco Central é isso, né? Porque ele olha pra atividade e fala, cara, a atividade não tá boa. 12 milhões de desempregados, ponto final. Né? Se fosse o Banco Central, por exemplo, dos Estados Unidos, Ele já ia estaria ponderar. um pouco mais, ele ia ponderar um pouco mais. Só que aí o Banco Central brasileiro olha e fala, poxa, 12 milhões de desempregados, mas eu tô com uma inflação Foda-se. muito elevada aqui. O que eu preciso fazer? Tomar cuidado para que essa inflação, que veio de um choque de oferta, ela não se espalhe para outros bens e serviços aqui da economia. Então o que eu vou fazer? Vou dar um juro. Se a gente lembrar, 5, 7 anos atrás, 1%, 1,5% por reunião, a gente chamava de choque de juros. Então parece Chama que ancoragem. O professor Alexandre Cabral acabou de me lembrar. Boa. Inflação psicológica ou ancoragem. Valeu, professor. Boa. Então, cara, ele tá dando essa alta de juros para ele segurar, né, não deixar que essa inflação ela se espalhe, né, para o restante da economia. E aí, meu amigo, né, se a economia tá bem, taxa de desemprego, como a gente destacou aqui, como vocês destacaram, o mandato do BC é a inflação. Então, E aí, só complementando, tem um outro ponto, né, que a gente pega a inflação 12 meses em 12%. Só que a gente tem que lembrar que cada um tem uma inflação, né? Você tem uma inflação diferente da minha, o Pete tem uma diferente. Assim, na média, eu acredito que está muito distante de 12%. Eu acho que é muito mais. Você acha, então, que... Complicado aqui, hein? Olha, temos denúncia, né? Não aponta o dedo pro meu analista, ô desgraça. Temos denúncia. Você acha que a inflação, então, é muito maior do que essa? A gente colocar na ponta do lápis. É isso. É muito particular, né? Então, pô, eu vou de carro todo dia pro trabalho, então eu tenho um impacto da inflação muito maior porque eu tenho que gastar mais em combustível, né? Tá pedindo aumento, Eduardo? Não. Ao vivo, olha aí, meu! Pressão, hein? dissídio de 10%, a inflação do cara foi 30% aqui, cara. Não, mas subiu tudo muito mais, preço do gás, alimentos, farinha. Isso subiu muito mais do que, por exemplo, falam 10%, 11% ao ano. E assim, a inflação aqui brasileira, 1/3 da inflação que chega na gente é energia. Né? Então, é combustível, energia elétrica. Então, assim, isso foram as coisas que mais subiram nos últimos tempos, né? Tem um fator positivo até que pode corroborar com esse pico de inflação que a gente acha que a gente já está chegando, que é a questão dos reservatórios, né? Os reservatórios também sofreram muito no final do ano passado, no começo do ano passado, e hoje eles recuperaram bem. E teve até economista falando que é melhor não tirar a bandeira tarifária, porque tem que ser mais cauteloso com os reservatórios. Cara, não tem essa. Tem que tirar para ontem, óbvio, a inflação comendo solto. Então, eu acho que esse é um ponto que deve aliviar, deve trazer um pouquinho mais de alívio na inflação de maio. Não sei se... Não, eu acho que sim, né? O pessoal viu o preço da tarifa de energia elétrica explodir. Por que isso aconteceu? Porque você teve o período chuvoso lá 2021 mais seco dos últimos 91 anos no Brasil. Então, quando era para chover, choveu zero, assim, né? O período mais seco dos últimos 91 anos. Coisa pra caramba, né? Dos reservatórios despencou. Para você gerar energia elétrica, você tem que ter a força da água passando naquela bobina. Quanto menos água, mais fraquinho vai ficando.
menor a sua geração de energia elétrica. Pô, mas aí a galera tá consumindo. O que você tem que fazer? Tem que gerar energia elétrica, meu amigo. Como que eu vou fazer? Liga aquela usina termoelétrica lá, que ela utiliza o quê? Gasolina, diesel, pra gerar energia elétrica, né? Bem SG. Aí o custo de geração subiu pra caramba. Aí nem a bandeira vermelha 2 que a gente tinha, né, compensava o aumento nesse nível de custo. A galera foi lá e criou uma bandeira tarifa de energia elétrica crise hídrica, né? E aí, pô, o preço da energia subiu pra caramba. O Brasil às vezes dá uma sorte, né? Aí o período chuvoso seguinte foi um dos melhores... Inundou a porra da represa. Exato, um dos melhores, assim, também das últimas décadas, né? Fez com que o nível dos reservatórios subissem para um patamar mais saudável das últimas décadas. Quem não tem Sanepar é louco. Não é nenhuma recomendação. Dando qual? É recomendação, sim, de compra. Eu não sei como é que a Speed tá pra Sanepar. Nós tá com recomendação de compra, não estamos? Estamos. Compra forte, senta dedo aí. Mas aí tem uma expectativa de queda aí por esse alívio da tarifa de energia elétrica. Não, eu acho que a principal outra cagada que a gente tem aqui no Brasil é que a gente virou um país em que tudo que é transportado é por via rodoviária. Isso é uma cagada, né? A gente, um país do tamanho que a gente não ter ferrovia é uma puta de uma asneira do cacete. Sim. Aí quando você tem algum choque de oferta, gasolina, porra, você tem um efeito em cadeia gigantesco em todos os produtos.